Nós vamos dar início hoje a uma primeira parte de uma série de mensagens sobre o livro do profeta Abacuque. Daqui até o domingo, dia 1º de maio, que é o domingo que antecede as minhas férias, nós vamos pregar os 2 primeiros capítulos do livro do profeta. E, posteriormente, no segundo semestre, nós pregaremos o 3º capítulo deste livro. Corrupção, misericórdia e juízo em Abacuque. Uma série de mensagens que nós estamos baseando no livro do profeta Abacuque. E o nosso objetivo é olhar para este livro e a circunstância que o cerca. E em Cristo Jesus olharmos para os nossos dias e vermos como Deus nos aponta a direção de como agir diante da corrupção. Em cada mensagem nós mostraremos o cenário em que aqueles versículos estão inseridos, qual é o clamor do profeta, qual a resposta de Jesus a este clamor por meio dos seus ensinos e apresentar qual é a mensagem que fica para nós. Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 1, do 1º ao 4º versículo. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O livro do profeta Abacuque pode ser dividido em 3 partes. Cada capítulo, uma parte. A primeira parte do primeiro capítulo registra uma queixa do profeta referente à situação interna de Judá e a resposta de Deus a essa queixa. A segunda parte, o segundo capítulo, registra a violência e a falta de fidelidade do povo que o levou a sofrer na mão dos caldeus. Essas 2 primeiras partes nós podemos datá-las por volta de 600 a 597 a.C. A terceira parte, no entanto, é uma parte tardia, trata-se de um salmo inserido, e a autoria de Abacuque talvez seja um pouco questionada, porque o texto trata-se, no 3º capítulo, de um salmo entoado durante os cultos, durante as celebrações. Esta parte, que é um salmo de lamentação, capítulo 3, fala sobre a situação que passa Judá diante da invasão dos caldeus. Vamos nos ater então ao texto que nós lemos. Vamos olhar versículo a versículo e tentar compreender o cenário que cerca o nosso texto. Versículo 1. A sentença é revelada ao profeta Abacuque. Pouco se sabe quem foi o profeta Abacuque. Aliás, o nome Abacuque tem 2 significados possíveis, né? O primeiro significa abraço, aquele que abraça, então talvez aquele que tenha abraçado a profecia, ou possa remeter a uma planta, no dialeto sírio, Hakuku, que veio a gerar Abacuque em hebraico, é uma planta comum na região. O termo hebraico que abre essa profecia remete a um lamento passado. Então, Abacuque estaria falando no tempo passado. Mas o verso seguinte nos coloca diante de um lamento pelo que virá. Diz o verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Até quando é o grito do profeta? O padre Domingo Sávio da Silva, em seu livro Abacuque, a resistência dos pobres, nos elucida este segundo verso da seguinte maneira: o clamor do profeta não surge agora, nem se restringe a esse tempo, mas alonga-se até o passado e nele enraiza-se, e o profeta continua gritando. Então o grito do profeta não é um grito que se cessa olhando para a situação do seu povo, mas é um grito contínuo. Até quando?
Até quando? Até quando? No verso 3, Javé está revelando ao profeta a visão. E o que Javé vê é imposto ao profeta, que reage clamando. Opressão, destruição e violência são as cenas contempladas por Abacuque. E ao contemplar, ele clama. E ao clamar, o ímpio reage, suscitando litígio. No verso 4, diante da visão, o profeta contempla as consequências da corrupção. A lei se afrouxa. A visão de Abacuque sobre a realidade de Judá é de que a lei não é seguida. Mais que isso, por conta da frouxidão da lei, a justiça não é mais vista. E mais, os justos estão cercados por todos os lados, e por isso a justiça é manipulada. Diante do cenário que o texto nos apresenta, qual é o clamor do profeta Abacuque? Abacuque se vê diante de uma visão da realidade de Judá. Embora a temática do livro seja a invasão de Judá, os 4 primeiros versículos do capítulo 1, o foco está naquilo que antecede esta invasão. A situação da sociedade era calamitosa. O profeta contemplava a infidelidade a Deus e isto o fazia clamar por socorro. Ele contemplava a visão dada por Deus e, em reação à visão, ele clamava. No entanto, seu clamor parecia não ser ouvido. Até quando? É a expressão do desespero do profeta diante da injustiça. O clamor do profeta revela que Deus julga e condena não só um império, mas também toda e qualquer forma de opressão, violência. O grito do profeta resume a violência deliberada dos direitos do povo de Deus, que era oprimido pelos judeus poderosos. A violência que assolava Judá, antes da invasão dos caldeus, não era somente violência física. Tratava-se também de violência social diante dos direitos das viúvas e dos estrangeiros e dos órfãos. Tratava-se da violência religiosa, na negligência à observância das leis de Deus e do culto no templo. Tratava-se da violência financeira, na falta de justiça, na cobrança dos impostos indevidos. A dor do povo, contemplada não de uma vez, porque às vezes a gente tem a ideia de que quando o profeta tem uma visão, parece que projeta-se uma imagem diante dele, passa a visão e aí se desliga, né? Como se fosse uma televisão, né? Liga a visão, projeta a imagem, desliga, acabou a visão. Não. A visão dada por Deus aqui faz com que Abacuque não contemple de uma vez só toda a iniquidade, mas que para cada ato que ele vê no meio do povo, ele ali contemple a iniquidade, que aquele povo já estava cauterizado, não conseguia enxergar. Ele contempla no dia a dia, conforme ia acontecendo, e é ali no dia a dia que o profeta identifica a violência, e é aí que ele clama a Deus. E quando o profeta fala da lei que se afrouxa, ele está falando da lei usada para beneficiar apenas um lado, não sendo usada para manifestar a justiça. Assim, a justiça fica oculta, e o que se vê é o opressor sempre se valendo sobre o oprimido. Quando o profeta fala que o perverso cerca o justo, ele faz referência àqueles que militam contra os justos, fazendo-os recuar e distorcendo a justiça, a fim de beneficiar-se dela. Os que detêm a justiça em suas mãos são corrompidos pelos poderosos para legitimar suas ações. E diante de toda esta visão calamitosa que Judá vivia, qual é a resposta de Jesus? O que Jesus tem a nos dizer diante do clamor do profeta? Não há uma ligação direta do texto de Abacuque com os evangelhos. No entanto, a temática da opressão, injustiça e violência faz parte do discurso de Jesus. Eu quero recorrer às palavras de Jesus no Sermão do Monte, a parte final do trecho conhecido como Bem-aventuranças. Vamos ao texto de Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12. Acompanhe na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículos de 10 a 12.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. A mensagem de Jesus aqui é para que nós não nos curvemos diante da corrupção. Não desistam da justiça, não baixem as mãos, não curvem suas cabeças, não desistam de lutar pela igualdade, pois de vocês já é o reino de Deus. Não desistam jamais de construir o reino de Deus. Vão levantar falsas acusações, vão perseguir, jogar no fundo de uma cela, vão forjar testemunhas e provas, mas não desistam, não fiquem tristes, pelo contrário, cantem, celebrem, pois as pessoas que vieram antes de nós já sofreram, seja na mão dos opressores caldeus, seja na mão dos opressores romanos, seja nas mãos da sociedade corrupta de hoje. Cantem, alegrem-se, exultem, porque o reino de Deus é de vocês. Diante de um cenário de completa corrupção e injustiça, Jesus aponta para a fidelidade ao reino de Deus. A infidelidade ao reino promove corrupção e violência. A fidelidade ao reino de Deus nos fará suportar a corrupção e a violência. Suportar não calados, mas denunciando a infidelidade do povo de Deus diante do cenário que se vive. Sendo perseguidos por causa da justiça, sendo injuriados por fidelidade a Jesus, o discípulo deve ter a certeza de que está no caminho do reino, cumprindo sua função como cidadão do reino de Deus. Nós vimos o cenário, nós vimos o clamor do profeta, nós vimos a resposta de Jesus, o que Jesus tem a dizer sobre este tema, e agora nós podemos perguntar: o que fica de mensagem para nós? Fica a lição de que diante da corrupção nós temos 3 atitudes a tomar: indignação, clamor e denúncia. Indignação. A maldade e injustiça se apresentam diante de nós. Para aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não há como ficar indiferente diante da injustiça. Não se trata de uma injustiça seletiva, não se trata de uma indignação seletiva, mas é uma indignação completa. Diante do cenário político atual, eu tenho assistido muitas indignações seletivas. Apenas as denúncias para uma vertente política é a que contam. Mas não deve ser assim. O cristão deve olhar para a corrupção e identificá-la, e lutar contra ela em todas as esferas da sociedade, não apenas na esfera partidária. Não confunda indignação pela corrupção com opinião político-partidária. A indignação brota daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador para proclamar o reino de Deus. A indignação é contra tudo aquilo que milita contra o reino de Deus e não contra o programa de governo deste ou daquele partido. Segunda coisa, clamor. Diante da revelação, Abacuque se indigna, e indignado clama. Ele não suporta mais ver a dor do seu povo. E nós, cristãos do século 21, temos clamado a Deus diante da violência dos tempos que vivemos. Por quantos casos de violência social, religiosa e pessoal você passa e fica calado? Qual a sua conduta diante da corrupção? Clame a Deus por transformação, mas clame a Deus principalmente por misericórdia e juízo sobre a sua vida e sobre a minha vida e sobre a vida da nossa nação. Tem muito crente achando que vai mudar a realidade do país, principalmente a realidade da corrupção, com postagem no Facebook. Misericórdia, irmão. A realidade da corrupção em nosso país será mudada quando passarmos a clamar por justiça e misericórdia de Deus primeiro em nossas vidas. Este clamor levará à transformação.
transformação de vida. E vida transformada se indigna diante da injustiça, clama por intervenção divina e denuncia a violência. Indignação, clamor, denúncia. O verso 4 é a denúncia de Abacuque diante da indignação de um cenário de corrupção. A justiça está corrompida. O Evangelho nos coloca diante da nossa realidade e nos leva a encontrar o que não é reino de Deus e enfrentar, confrontar e transformar. Toda vez que eu leio o texto do profeta Abacuque, eu já preguei, inclusive, este texto aqui na igreja, há 2 anos atrás. O texto do profeta Abacuque é um texto do qual eu gosto muito. Porque toda vez que eu leio, eu tenho a impressão de que Abacuque escreveu esse texto não em 600 a.C., mas parece que ele acabou de publicar. Parece que ele acabou de lançar. A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Quando você contemplar a corrupção, lembre-se das palavras de Jesus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Porque ao denunciar as injustiças da vida, nós seremos perseguidos. Ninguém enfrenta os poderes deste mundo e não é incomodado. Ninguém que confessa o Senhor Jesus como Senhor. Senhor. Você sabe o que é Senhor? Ele é Senhor. Ninguém que confessa o Senhor Jesus como Senhor de sua vida vai ficar calado diante dos poderes deste mundo. Prepare-se para ser perseguido, injuriado, ser maldito pelos outros. Mas o que nós temos? Nós temos a glória de Deus para nós. Grande é a recompensa dos que são perseguidos. Não são recompensas terrenas, mas antes a graça de Deus, superabundante em nós. Concluindo, indignado diante da violência e corrupção que contempla, Abacuque clama, derramando seu coração diante de Deus. Não permita que a injustiça, a corrupção e a violência lhe façam duvidar do Senhor ou rebelar-se contra Deus. Diante da mensagem de Abacuque para nós, aprenda que os planos e propósitos de Deus não são imediatistas, mas se revelam e acontecem a longo prazo. Você consegue perceber como Deus age constantemente em sua vida? Consegue perceber a multiforme graça dele se revelando em sua vida nas mais diversas maneiras? Diante das injustiças da vida, não se abata, mas permaneça fiel a Deus. Indigne-se, clame, denuncie a injustiça, mas faça sempre firmado na vontade de Deus e na palavra dele. Se você passa por momentos difíceis na sua vida, saiba que Deus não está alheio ao seu sofrimento. Atente para aquilo que Deus tem revelado em sua vida, que é fruto da corrupção. Indigne-se e coloque-se diante de Deus, pronto para ser alvo da sua misericórdia e da sua justiça. A graça de Deus se derrama em nós e nos convida a viver a sua vontade. Busque a vontade de Deus. Seja fiel às suas ordens. Viva certo de que em Cristo a corrupção pode e deve ser enfrentada em todos os momentos e circunstâncias. Jesus disse no Sermão do Monte que aqueles que buscam e vivem a justiça serão perseguidos, mas que isto não deve nos desanimar nem nos desmotivar, pois o reino de Deus pertence àqueles que enfrentam as injustiças deste mundo. O que você tem denunciado? Como você tem vivido a justiça de Deus em sua vida? Eu convido você a se indignar mais. Eu convido você a clamar mais, a denunciar mais,
contemple a corrupção ao seu redor e saiba que fomos chamados e enviados a denunciá-la. Saiba que a busca e a luta pela justiça são marcas daqueles que são transformados pelo poder do Espírito Santo, e que é nosso dever sermos testemunhas vivas do poder de Deus em transformar o que antes era corrupto e perdido em salvação, justiça e misericórdia. Deus transforma a nossa vida. Creia nisso. Creia no poder transformador de Deus. Mas creia também de que Ele não nos chamou para cruzarmos os nossos braços. Indique, clame, denuncie, porque essas são marcas de quem é transformado em discípulo de Jesus. Que Deus nos abençoe.